Olá, nosso podcast Metro Quadrado está começando hoje sobre arquitetura. E trouxemos uma pessoa que está comemorando, estamos em clima de celebração aqui, 50 anos de arquitetura, que é o querido Ricardo Amaral. Como é que está, Ricardo? Tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Tudo ótimo. 50 anos de trabalho mesmo, é uma boa comemoração, né? O Ricardo eu conheço de longa data, já fizemos alguns prédios com ele como arquiteto, moro num prédio que ele projetou, o clube onde nós estamos todo dia, o clube que ele fez vários projetos lá dentro, e dentre várias outras obras. Ele, dentre outras coisas, faz projetos de interiores, urbanísticos, hoteleiros, aeroportuários, industriais, comerciais, residenciais, esportivos, dentre outros. E também faz uma parte de gestão de obras, é um grande empresário do mercado de projetos de arquitetura e tem essa peculiaridade de estar inventando sempre, é muito premiado. Queria que você contasse um pouquinho, Ricardo, por que que você, quando começar na tua origem, né? Por que que você escolheu arquitetura e vem há quantos anos que você está empenhado fora da tua empresa de 50 anos nesse mercado? Então, a minha origem é o gosto pelo desenho, né? O gosto pelo desenho, eu sempre gostei muito de desenhar, de criar, e o meu primeiro emprego aos 14 anos foi auxiliar de desenhista numa empresa de engenharia chamada João Schneider Engenharia Civil. E lá eu peguei o gosto dos desenhistas, né, as pessoas que ainda desenhavam com tinta nanquim, grafite, aquela coisa lá toda, e que eram desenhos muito técnicos. A empresa era uma empresa de estradas, uma empresa de projetos de estradas, e aí eu comecei a pegar o gosto pelo desenho em si. Depois de auxiliar de desenhista, eu fui para desenhista, projetista e assim vai. Então veio pelo gosto realmente do desenho, do início da minha atividade, que é o desenho em si. Essa foi, eu acho, que o que abriu a minha cabeça para escolher lá no final a arquitetura. E nessa escolha, Ricardo, aí você abriu teu escritório, né? Eu participo há mais de 30 anos, conheço teu escritório, vendo ele crescendo sempre. E você começou a ter uns incorporadores, em especial, acho que projetos residenciais. Mas Sim, depois você sim. abriu bastante o leque. Conte um pouquinho da diferença desses projetos, por que começou o incorporador, e depois como é que você foi agregando outros projetos em volta disso. Aí, já quando eu já estava na faculdade de arquitetura, já como estagiário, vamos assim dizer, no último ano de arquitetura, eu fui contratado por uma empresa de construção civil e incorporadora para ser fiscal de obra deles. Vertical Construções e Empreendimentos Limitada, do meu amigo Mário Xavier Júnior, saudoso Mário Xavier Júnior, e do Fernando Malucelli. Hoje a empresa não tem mais, a Vertical não existe mais, mas foi o meu primeiro contato com a incorporação. Eu era, na realidade, fiscal de obra. Eu fazia os projetos e aí ia para a obra para fiscalizar se eles estavam sendo executados de acordo. E aí começou, obviamente, minha paixão por incorporação. O Fernando e o Sérgio e o Mário eram muito ligados na área de incorporação. Aí a gente ia fazendo um projeto para eles, um projeto para outro incorporador, e a coisa foi efetivamente crescendo, e eu me dediquei muito. Eu digo que eu nasci, vamos assim dizer, no mercado de incorporação, né? Fizemos muitos projetos de incorporação. Para você mesmo, eu devo ter feito aí uns 4, 5 prédios na Fez. época da Engeflex, uma excelente empresa, né? Que a gente Legal. teve o prazer de projetar bastante. E aí as coisas, obviamente, foram indo, e muito cedo a gente ganhou alguns concursos de arquitetura, né? Nessa época existia uma praxe de convidar aí 4 ou 5 arquitetos, já uma determinada incorporadora, convidar 4 ou 5 arquitetos para expor a sua melhor ideia, para eventualmente construir aquela incorporação, lançar aquela incorporação. E eu ganhei um projeto dessa natureza, que era a da habitação, o edifício Florence da habitação, ali na esquina da Praça da Ucrânia, que foi meu primeiro grande projeto. Depois eu ganhei um concurso na Irmãos-Tá, onde fizemos lá o projeto do Rio Hudson, né, que Pô, hoje ainda prédio está, né? marcante, sim. Até hoje ele é um prédio bacana, eu diria, né? Bacana. O Florence também, o Florence veio de uma linha de Também outro. arquitetura, muito logo depois de formado. Eu estagiei também com o professor Luiz Forte Neto, né, que era uma arquitetura modernista, mas um pouquinho brutalista também, tinha muito de concreto aparente, que aliás hoje o concreto aparente voltou com uma força muito grande, né? E o Florence tem muito disso. Esses
esses 2 concursos de projeto é que talvez tenham me lançado no mercado imobiliário, e os amigos também, né? Os amigos são extremamente importantes, sempre dando muita força e muita muita energia para a gente, né? E aí começou, obviamente, e trabalhei muito na área de incorporação, bastante, trabalho até hoje. Normalmente a nossa equipe lá faz de 10 a 15 prédios por ano, mais condomínios horizontais, loteamentos, enfim, a gente trabalha muito para a área de incorporação e é um setor que eu gosto, eu pesquiso bastante, eu leio bastante sobre incorporação, eu analiso produto, projetos de colega, eu fico debruçado em projetos de colega, aliás, como tem projetos bons em Curitiba, né, na área de incorporação, para tentar, obviamente, me reciclar e aprender cada vez mais, mas é uma área que eu gosto bastante, mas não é a única área que eu atuo. Hoje a gente atua bastante também na área de urbanismo, a gente está trabalhando muito com urbanismo. Interessante que, como cliente, eu vejo que você nos ajudou bastante, porque você vinha com várias ideias, né? A gente vinha com a ideia do que precisava fazer como lado comercial, mas na hora de resolver a planta, resolver o que colocar, onde, você vinha com várias ideias, a gente selecionava junto ali e você ajudava bastante no projeto. Isso tocou num assunto que você tem a Geplan também, que é uma empresa de planejamento de obras, né? E fora do Brasil é comum um arquiteto se envolver muito na obra. Aqui ele Sim, fica muito separado na parte de projetos, né? sim. Mas você, como acho que o teu começo da tua história você contou, né, que você trabalhou na parte de fiscalizar a obra, como que é essa interação? Porque sempre me chama muita atenção. Você está projetando, mas você sabe direitinho onde é que como é que vai fazer essa obra, o custo disso, a quantitativa de material, cronograma físico, financeiro. Como é que você atrelou isso na arquitetura e nessa história de 50 anos e como é que está isso hoje? A formação de arquiteto no Brasil e na Europa ela é um pouquinho diferente. Na Europa, por exemplo, e em alguns outros países também, fora da Europa, o arquiteto ele é o manager construtor de praticamente tudo, o manager coordenador de tudo. Ele é o grande coordenador da engenharia, o grande coordenador efetivamente da obra, e ele vai para dentro do canteiro de obra, ou o arquiteto ou a equipe, ou a sua equipe vão para dentro do canteiro de obra para realmente coordenar a obra para que ela seja Exatamente. executada de acordo com o projeto. Essa linha não existe muito ainda no Brasil. A escola brasileira está muito ligada à arquitetura-arte. E eu sempre defendi que a arquitetura é arte, mas que ela é também muito técnica, e sempre defendi que o arquiteto tinha que estar realmente no canteiro de obras. E aí veio uma das minhas formações, porque no início da minha profissão eu fui fiscal de obras. Então eu estava muito próximo do mestre de obra, do armador, do pedreiro, enfim, do encanador, do eletricista. Basicamente, durante os 2 primeiros anos de faculdade, eu estava diariamente em contato com esse pessoal. Isso me deu, obviamente, uma noção muito boa da profissão e me fez seguir por um lado criativo e por um lado técnico. E alguns anos atrás, há 28 anos atrás, eu montei uma empresa junto com mais um amigo e ex-sócio que chama-se Geplan, que é uma empresa de gerenciamento e fiscalização de obras. Ela tinha, num primeiro momento, o objetivo de gerenciar, fiscalizar e acompanhar os projetos do arquiteto Ricardo Amaral. Mas essa empresa acabou se tornando um nicho de engenharia consultiva bastante grande, né? Hoje a Geplan atua no Brasil inteiro com engenharia consultiva, com gerenciamento, acompanhamento e fiscalização de obras. Eu não gosto muito da palavra fiscalização, embora ela esteja até no contrato social da Geplan, porque na realidade a gente tem que acompanhar e se dar as mãos para que a obra realmente saia a contento de todos, né? Saia com qualidade, saia com preço bom, né? E saia dentro do cronograma físico e financeiro que foi proposto lá no início para o cliente, ou para a iniciativa privada, ou para a iniciativa pública. E a Geplan tomou realmente um formato bastante grande. Hoje é uma empresa de engenharia consultiva respeitada no Brasil inteiro, né? A gente tem convite para participar de outras obras com várias outras empresas muito maior do que a Geplan. A Geplan ainda é uma empresa familiar. Hoje nós somos em 3 sócios na Geplan, né? O diretor técnico e mais o diretor administrativo e eu, vamos assim dizer. Mas a Geplan hoje tem 70 e poucos colaboradores, engenheiros Ela é grande já. mecânicos, engenheiro hidráulico, engenheiro elétrico, né? E nós fizemos recentemente grandes obras, né? A Geplan participou, por exemplo,
ativamente do gerenciamento da fiscalização da engorda da praia, agora da engorda de Matinhos, né? Que é uma obra de engenharia espetacular, dificílima, porque você está agindo com elementos assim da natureza que são completamente você não sabe para onde, às vezes, para onde correr, né? Como aconteceu algumas vezes aí de vir mini tornados, enfim, que movimentam a areia tanto na parte da extração quanto na parte de colocação, e você fica meio perdido. Quer dizer, a natureza ela é absolutamente soberana. Mas existe um mercado muito grande no Brasil para a recuperação de encostas. E essa recuperação de encostas de Matinhos, né, da Praia Mansa, da Praia de Matinhos, até praticamente Praia de Leste, foi a primeira recuperação de engorda desse tamanho que o Brasil teve. Hoje já está se falando em outras recuperações de engorda, mas foi a primeira grande que o Brasil teve. Um projeto que ficou praticamente pronto há 20 anos atrás e só 2, 3 anos é que ele foi implantado para recuperar as praias ali de Praia de Leste até Matinhos. Essa foi uma obra gigantesca, uma obra grande, uma obra que nós tivemos que usar aí desde ambientalistas, engenheiro mecânico, engenheiro hidráulico, engenheiro oceanógrafos, muitos oceanógrafos, enfim, para entender, né, efetivamente o mar, porque o projeto às vezes é uma coisa, o papel é uma coisa, mas às vezes o mar e o vento, por mais que você estude, eles acabam nos dibrando um pouquinho, né? Então foi um trabalho muito grande. Hoje a Geplan está fazendo a engorda da praia de Itapuá, em Santa Catarina, está gerenciando lá, e fazendo a dragagem do Porto de São Francisco, que é a maior dragagem da América Latina. São 13 milhões de metros cúbicos de areia, serão depositados 6 milhões de metros cúbicos de areia na praia de Itapuá, fazendo uma recuperação de encosta mesmo e preparando toda a Baía de São Francisco para receber aqueles big navios com container, aqueles navios chineses e japoneses com não sei quantas toneladas de containers e tal, que para o Porto de São Francisco. Então a Geplan ela acabou se tornando uma empresa nacional na área, né? Hoje ela atua muito na área de infraestrutura, na área civil e na área de infraestrutura também, e veio muito com a minha linha de raciocínio. Quer dizer, o arquiteto ele tem que ter a criatividade para desenvolver um bom projeto, mas ele tem que dominar, no meu entender, o custo e dominar também a qualidade da obra. Não adianta só fazer um projeto e não saber quanto ele vai custar ou não ter esse domínio do custo. Então, sempre quando a gente faz um projeto, a gente faz dentro da empresa lá um pré-orçamento e diz, olha, vai custar tantos milhões de reais, né? Para que não haja surpresas, né? E aí a gente fica controlando e gerenciando para que esses tantos milhões de reais realmente eles efetivamente ocorram dentro do prazo razoável. Essa foi a minha inserção, essa acho que veio da veia da engenharia que eu pude, desde menino, vamos assim dizer, participar. Com 14 anos, entrei na João Schneider Engenharia, como eu comentei, que era uma empresa de projetos de estrada e de infraestrutura. Depois eu fui ser fiscal de construtora e de incorporadora. Aí no curso de arquitetura isso veio se aperfeiçoando, um contato muito grande com os incorporadores. Eu tenho enormes amigos, né, que são hoje nossos clientes, graças a Deus, né? E a coisa obviamente evoluiu. E então a gente tem um mercado muito forte na área de incorporação. A gente atua no Paraná, Curitiba, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, enfim, a gente está atuando aí na área de projetos de incorporação para várias cidades do Brasil. Excelente, Ricardo. Essa história que você está contando da engorda daqui de Caiobá e de Matinhos foi uma obra que teve antes e depois do Ratinho vir aqui, mudou o estado, agora inauguraram uma ponte, é outro estado, a Geplan faz parte desse projeto. Sinto isso, quando você veio apresentar para nós um projeto, você sabia tudo, ele te perguntava alguma coisa, você já vendo isso, a gente pensou exatamente o que você está falando aqui. E dos desafios, Ricardo, qual foi o teu maior desafio nesses 50 anos que você
realmente passou um perrengue? Meu maior perrengue foi a mudança do Plano Collor, né? No Plano Collor, lá quando houve aquele sequestro daqueles valores, etc. e tal, né? Onde todo mundo tinha que... Uma loucura daquilo, né? Eu não entendo como é que uma área econômica de um país deixou chegar àquele ponto, aquela inflação daquela época e aqueles sequestros de valores, né? Que aconteceram. Eu praticamente tive que desmontar a empresa no dia seguinte, Mas não praticamente foi um no dia erro seguinte. teu isso foi externo, um erro teu, assim, puta, isso aqui não era para ter feito isso aqui, volta para casa. Muitos projetos ruins que a gente fez que não gostaria de ter feito. Esses são os meus Também maiores acontece. arrependimentos. Acontece, sem dúvida acontece. Aí tem uma frase que eu gosto de usar bastante, que é o seguinte, né? O projeto que você já fez, certamente eu poderia ter feito melhor. E o melhor projeto que eu vou fazer é aquele que eu estou fazendo agora. Então, o projeto do ano passado, do mês passado, eu poderia ter feito melhor. Eu sei que eu poderia ter feito melhor. Então, quando eu olho para ele, eu acho as minhas próprias críticas. É um negócio engraçado isso, né? Primeiro você apresenta com aquele entusiasmo todo, olha e tal, não sei o quê. Depois, quando você vai lá, que você vê a obra pronta, que você vê o projeto pronto, você, pô, mas eu poderia ter feito isso diferente. Por que eu não fiz? Então é um aprendizado. Eu acho que esses são os arrependimentos que eu tenho, sabe? Das coisas que eu poderia ter feito melhor e que não fiz, né? Teu maior acerto, Ricardo? Meu maior acerto sempre foi equipe. Sempre foi equipe. Ah, é? Sempre Me foi conta equipe. um pouco como que montam a equipe, como escolhe a equipe, como é que mantém a equipe. Isso é um desafio em todos os negócios. Como é que mantém, eu não sei, mas eu tenho equipe já que está comigo há muitos anos, tem que sabe? saber, tem que contar para nós aqui. Tenho pessoas que estão comigo há muitos anos. A gente, primeiro, a gente tenta remunerá-los todos com muita adequação, né? A empresa distribui bônus, assim, anualmente, de acordo com o resultado dos trabalhos, dos projetos de gerenciamento, dos projetos em si, né? A grande maioria da minha equipe hoje iniciou trabalhando comigo, então conhece as minhas fraquezas, conhecem as minhas virtudes e conhece também as minhas fraquezas tão bem quanto eu, vamos assim dizer. Eu tenho lá sempre meia dúzia de trainees na área de engenharia e meia dúzia de trainees na área de arquitetura. A gente abre assim vagas todo ano para 2, 3 trainees e fica com os melhores trainees, né? Os melhores trainees, que sempre tem um coordenador e um gestor daquele trainee, e grande parte da nossa equipe hoje foi trainee. Meu sócio na área de gerenciamento foi engenheiro júnior, quase trainee, quase estagiário também. Nosso sócio na área criativa, na área de projetos, na área de desenvolvimento e projetos no setor de criação, começou como estagiário. Então, o pessoal tem condição de evoluir lá dentro, sabe? De chegar a cargos bem maiores, a coordenadores de projeto, a gerenciadores de projeto. Eu acho que isso faz muito bem ao futuro das pessoas e acho que é por isso que a gente mantém uma equipe bacana, mas sempre formando internamente. Eu gosto muito de formar as pessoas. Eles me chamam lá de super explicadinho, porque eu explico, eu tenho paciência, eu vou falando. A paciência já está diminuindo um pouco, obviamente, né? Mas eu explico, falo, mostro, direciono, chamo de querido, de querida, às vezes, porque são todos meus filhos, a equipe são toda, é uma família, uma grande família, né? Uma empresa é uma grande família, ela tem que ser tratada como uma grande família. É um grande resumo como você trata. E isso tudo levou a vários prêmios, né, Ricardo? Você há muito tempo, eu lembro que você ganhou um prêmio importante da Mercedes, pela concessionária da Mercedes, que fez aqui no Alto da 15, entre outros vários prêmios que você ganhou, e recentemente ganhou prêmios internacionais. Comente um pouco desses prêmios que são para arquitetos de grande vulto no mundo inteiro, o que você fez de diferente aí? Enfim, esse ano foi muito bacana. Então essa explicação que você deu agora, Ricardo, de como montar a equipe, né, e trazer esse valor todo para a empresa, também tem várias premiações que você tem recebido já ao longo desses 50 anos. Eu acompanhei uma delas, que foi aquela premiação daquela concessionária da Mercedes, que foi maravilhosa a concessionária, e você foi muito bem homenageado, acho que foi um prêmio até nacional, mas tem prêmios internacionais recentes que você teve, com o BIOS da Laguna, que é um prédio maravilhoso para senior living, né? E entre outros.
Conte para nós dessas premiações recentes que você Pois teve. é, esse ano foi um ano muito bacana, né? Eu acho que é uma coroação desses 50 anos, né? A gente vem ganhando alguns prêmios aí muito bacana. Esse ano nós ganhamos um prêmio de criatividade, que é Curitiba Mais Criativa, com um empreendimento, um projeto chamado EVO, que é a evolução do transporte urbano da cidade de Curitiba. Curitiba foi premiadíssima em função do seu transporte urbano, implantado pelo nosso eterno prefeito e urbanista master espetacular, Jaime Lerner, que é o BRT. Mas ao longo dos anos, no meu entender, o BRT ficou muito frio. As canaletas de expresso, elas ficaram muito frio, muito tristes, né? Elas não se integraram mais à paisagem urbana, né? E a nossa proposta no Evo foi justamente reciclar alguns trechos das canaletas de tráfego de transporte coletivo, transformando em parques lineares e colocando o BRT em alguns trechos da cidade em subsolo. Maravilha. Ou seja, para criar praças e parques lineares. Esse teste nós fizemos iniciando ali perto do Shopping Estação e terminando lá na Praça do Japão, transformando toda aquela região da 7 de setembro num parque linear. E é a evolução do BRT. Muito se fala em metrô, essa coisa arada toda, e a gente por Curitiba já teve tantos projetos de metrô e nenhum deles deu certo, porque realmente é muito caro. Vamos por partes, né? Vamos pegar o nosso BRT, que foi lançado para o mundo inteiro, e vamos fazer essa evolução, a evolução dele, né? A evolução do próprio BRT, com os ônibus elétricos, enfim, né? Então, e ganhamos aí um prêmio na Curitiba Mais Criativa. E o ano passado nós ganhamos com o BIOS, que é um projeto 60+, da área de incorporação, que a gente fez para a Laguna. Eles estão entregando o prédio, inclusive, agora em maio, está muito bonito, está bem bacana, e esse projeto teve um prêmio de designer internacional bem bacana também. E com a Fábrica de Ideias, que é uma reciclagem ali do bairro Rebouças, né, onde tem a antiga cervejaria, lembra das cervejarias ali? Né? Nós reciclamos toda aquela quadra fazendo um grande hub de inovação e tecnologia. Então, para lá nós levamos um museu de arte contemporânea, um museu de imagem do som, um grande hub de tecnologia e de inovação, alguns edifícios de secretaria, então, e uma área também muito grande de alimentação. Então, ficou uma grande quadra aberta para a cidade, onde vai se incentivar a cultura, o lazer, a inovação e a tecnologia. E a gente ganhou dois prêmios internacionais com esse trabalho, um de melhor edifício público e um de melhor conceito de projetos também. Então, estão sendo esses 2 últimos anos estão sendo muito gratificantes para a minha profissão. Que ideias maravilhosas, tenho certeza que o Jaime fica muito orgulhoso dessa tua ideia de trazer o pedestre de novo, privilegiar o pedestre, né? Mantendo o centro de transporte e viável financeiramente, acho que é um dos seus pontos mais importantes, Ricardo, que você tem todo esse conhecimento, esse amor pela profissão, mas a sabedoria de aplicar, né? Não só saber como, mas saber aplicá-la. E você tem aplicado isso de maneira magistral em vários setores. A gente é muito grato pelo teu trabalho, parabeniza você, toda a tua equipe, tua família, por tanto trabalho tão bem feito. Pessoalmente também sou muito grato a você. Queria deixar a última palavra para você deixar assim uma dica para os jovens, né? Quem está começando na profissão, quem está começando a entrar aqui nesse mercado, de como fazer as coisas acontecerem como você tem feito. Eu acho que a dica maior é trabalho. Né? Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, focado naquilo que eu faço, adoro ter foco na minha profissão, gosto da minha profissão e me dedico muito ao trabalho. Pelo menos de segunda a sexta eu trabalho bastante e a minha sugestão aos jovens arquitetos, aos estagiários, aos estudantes é realmente a dedicação ao trabalho. É a única forma, né? Trabalho e a pesquisa, é a única forma de você evoluir na profissão. Quero te agradecer o convite de estar participando desse podcast aqui e fico à tua disposição e você tem que ir lá tomar um café, fazia tempo que nós não víamos, agora a gente só se encontra de vez em quando na academia, né? Sim. Então vai tomar um café lá para a gente contar as novidades da área de projetos, você vai ver, você vai ficar entusiasmado. Quero ver na prática. Então eu já aproveito e te agradeço demais, Ricardo, por estar aqui, agradeço o nosso ouvinte e seguidor também, já convido para assistir tanto essa entrevista no YouTube e no Spotify da
da CBN em Curitiba, quanto outros já gravados, inclusive gravamos com o André Marim da Laguna, que contou um pouco aqui também do BIOS, entre outros como o Leonardo Pissetti da Suel, o Thiago de Mil da Equilíbrio, que é teu cliente também, o Felipe Demeterco da Piamon, o Arsênio Almeida da GT, dentre tantos outros que já passaram por aqui. E fica aqui o Ricardo com o nosso último entrevistado, lembrando sempre que nossa frase padrão, Ricardo, é tudo passa, mas os imóveis ficam. E se bem administrados, gerando renda por gerações. Deixamos aqui um forte abraço a todos. Ricardo Reis, para a CBN. CBN, a rádio que toca notícia.